Eu quero começar citando 3 pensamentos do Jung. O primeiro deles: a função geral dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica. Segundo, a interpretação dos símbolos oníricos enriquece a pobreza da nossa consciência. Terceiro, a nossa consciência nada sabe a respeito do conteúdo dos sonhos. O inconsciente já está informado e chegou a uma conclusão, que é expressa no sonho. Na verdade, parece que o inconsciente tem a capacidade de examinar e concluir da mesma maneira que o consciente. Acredito que esses 3 pensamentos possam resumir o que seja a ideia do confronto com o inconsciente, ou pelo menos é dentro dessa abordagem que eu vou examinar um sonho agora. Então vamos examinar um sonho a partir dessas 3 premissas. É um sonho recente, do mês de maio. Quem o sonhou foi um homem na casa dos seus 60 anos, solteiro e virgem. Ele está em terapia comigo há 2 anos. O tema que o sonho apresenta, que é o tema sexual, sempre foi muito difícil para ele, claro. Mas o sonho que eu vou apresentar para você parece ser muito óbvio. Parece que quanto mais lutamos contra a psique, mais esta vai produzir sonhos com, vamos dizer, imagens menos simbólicas e com um impacto mais direto. É como se a psique quisesse se expressar de uma maneira que a consciência não pudesse mais negar, dada a obviedade da imagem. O sonho é o seguinte: esse homem foi convidado para o que ele chamou de uma festa sexual, que a gente pode chamar de uma orgia. Chegando ali, ele viu vários homens musculosos, jovens e bonitos. Ele queria ficar, mas também não queria ficar nu. E tinha medo de contrair alguma doença sexualmente transmissível ali, o que reforçou nele a ideia de permanecer com roupa. Ele também tinha uma certa preocupação que pudesse ser forçado a fazer sexo. Apesar disso, esse medo não o fez embora. Outra preocupação que ele tinha é que talvez alguém pudesse ter colocado câmeras ali naquele ambiente e estar gravando o que acontecesse. Isso também reforçou nele a ideia de permanecer com roupa. Por fim, ele se senta em um sofá e conversa com alguns amigos gays. Alguns, no sonho, o viam como amigo e outros queriam fazer sexo com ele. E o sonho termina assim. Antes de prosseguir, um esclarecimento. Segundo Eli Vieira, que é biólogo, mestre e doutor em genética, são conhecidas mais de 1.500 espécies animais que manifestam comportamento homossexual. E eu acrescentaria, apenas uma desenvolveu homofobia. Esse meu cliente nunca se assumiu homossexual. É outra razão pela qual ele é virgem ainda na casa dos seus 60 anos de idade. E apesar de nunca ter assumido a sua homossexualidade, ele mantém o hábito de coletar imagens de homens jovens, fortes, musculosos, bonitos na internet e gasta horas e horas nesse hábito. Como eu acho que essa imagem no sonho é óbvia, eu tenho certeza que você já percebeu algumas coisas. Mesmo assim, eu vou frisar alguns pontos. O primeiro, ele foi convidado para o que ele chamou de uma festa sexual. A ideia do convite já denuncia uma contradição. Ele foi. Ele nunca esteve em uma festa desse tipo. Então, o sonho já começa com essa contradição entre aquilo que a psique quer que ele assuma e a sua dificuldade consciente de fazê-lo. Segundo ponto, vários dos homens presentes eram bonitos, fortes e musculosos. Em outras palavras, nós podemos dizer que Eros estava presente. Terceiro ponto, ele queria ficar, mas não queria ficar nu. Podemos entender isso, ele não queria se expor. Se expor também significaria se assumir homossexual. E ele acha que não está pronto para dar esse passo ainda.
Quarto ponto, ele ficou com medo de ser contaminado sexualmente por algum tipo de doença. E eu lembrei que imagens oníricas não transmitem vírus. O seu medo, claro, é subjetivo. Fazer sexo com um homem, óbvio, o obrigaria a se assumir homossexual. Quinto ponto, apesar de ter um certo medo de ser estuprado, fazer um sexo à força, isso não foi suficiente para fazê-lo ir embora. Esse medo do estupro merece uma associação à parte. Na mitologia grega, Zeus era o grande fertilizador. Ele gerava pencas e mais pencas de filhos. E sempre, claro, estuprando as mulheres, as ninfas com que ele fazia sexo. Há uma razão psicológica, mitológica para isso. Zeus fecundava a terra com novas ideias. Em outras palavras, a psique pode nos trazer ideias e conceitos novos, não contaminados pela cultura, como é o caso do homossexualismo. A cultura, em geral, condena o homossexualismo. A psique não. Ela nem se importa com isso. Muito antes, pelo contrário, a psique está tentando mostrar para essa pessoa que esta é a sua verdadeira natureza. Sexto ponto, ele tinha medo de ser gravado. Mais uma razão pela qual ele não tirou suas roupas. Podemos entender que a gravação seria uma prova definitiva daquilo que ele estava fazendo e não queria assumir. Sétimo ponto, o sonho termina com ele sentado e conversando com alguns amigos gays. Foi o máximo de liberdade a que ele se deu direito. Acho importante lembrar que em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais. Se até a década de 70 a homossexualidade era vista como distúrbio mental, talvez a gente possa concluir que o preconceito contra ela também é, em última instância, um preconceito contra a psique, ou, no mínimo, uma negação coletiva ou uma incompreensão coletiva sobre a natureza da psique. A psique não reprime o sexo, da maneira que for. Finalizando, o confronto com o inconsciente é sempre pessoal, óbvio. Para você que está me vendo e que eventualmente seja homossexual, talvez esse sonho e o desafio que ele propõe seja algo banal, porque talvez você já se assumiu há muito tempo e não vê problemas nenhum com isso. Mas para a pessoa que teve o sonho, esse desafio é gigantesco, que a família inteira não o aceitaria se ele assumisse a homossexualidade. E por conta disso, ele se reprimiu, a ponto de, na casa dos seus 60 anos de idade, ainda ser virgem. Nós nunca devemos ridicularizar as dificuldades que cada pessoa enfrenta. Nós não somos modelo para julgar alguém. As dificuldades são pessoais, precisam ser entendidas e compreendidas. Um abraço e até o próximo vídeo daqui a 2 semanas.